Bem, então são 14 horas e 5 minutos, podemos começar. Então, inicialmente, uma boa tarde a todos vocês que estão participando no nosso segundo webinário do Ciclo de Ações de Desenvolvimento Profissional 2021. Eu sou a Rita e estarei conduzindo as atividades aqui nesta tarde. Em primeiro lugar, agradecemos muito a participação do professor Rafael Brum Verlan, que é um dos nomes que integra o nosso banco de talentos. Então, qualquer um de vocês pode estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco, basta que preencha o link do banco de talentos sempre que for enviado. Então, professor Rafael, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu lembro a todos que precisam registrar a sua presença para que obtenham o certificado de participação. Então, o link logo será disponibilizado no chat. E também, então, agora peço ao professor Rafael, né, que se apresente, fique bem à vontade, professor, para a continuidade das atividades. Eu não sei como o senhor prefere, se no decorrer da sua fala podem fazer questionamentos ou acha melhor que ao final da atividade sejam feitos os questionamentos. Então, agora o senhor fique bem à vontade para se manifestar, expressar como acha que fica melhor, tá bem? Fique à vontade. Boa tarde, como é que está o retorno de áudio, hein? Está bom, para mim está bom. Ok, obrigado, Rita. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu pesquisei durante o meu doutorado e que agora, né, com a pandemia, né, de certa forma se acentua algumas das ideias que eu propus e defendi ali na minha tese. E aí uma oportunidade interessante de estar conversando com vocês aí, compartilhando e trocando algumas ideias. Vocês podem fazer perguntas em tempo real, que eu vou projetando aqui na apresentação. Eu vou usar essa ferramenta do Google Slides. O link está passando aí na tela para vocês. Eu acho que o Henrique também está projetando ali no chat. E aí vocês podem fazendo as perguntas, eu vou acompanhando elas, aí na medida que eu achar pertinente, eu projeto elas na própria apresentação. Para quem não... Uma boa tarde, então, Henrique, Rita, Matheus, os demais 61 colegas que já estão nos escutando aí, nesta tarde aí um pouco nublada, mas estamos aí para discutir esses conceitos com vocês. Eu sou Rafael Verlan, eu sou do campus de Caçapava do Sul, estou na Unipampa desde 2009, então já tenho uma longa trajetória aí dentro da instituição. Sou da área de ensino de física, né? Sou licenciado em física, mestre em ensino de física, e o meu doutorado, né, eu fiz na área de ensino de ciências, justamente discutindo, né, alguns conceitos, né, sobre ensino de geociências, associado com o uso de tecnologias. E discutiu bastante essa parte, né, das questões do uso de tecnologias no ensino, inclusive trazendo essa ideia, né, que eu vou discutir um pouquinho com vocês hoje, que é a ideia da educação em nuvem. Tá? Vou passar aqui para a apresentação. Acredito que já esteja disponível o link para vocês fazerem perguntas, né, caso vocês achem pertinente, tá? Então, eu trago esse tema, né, que é educação em nuvem, é uma alusão, né, à computação em nuvem, que nós estamos utilizando muito, né, há bastante tempo. Nós já acessamos, né, os nossos softwares, né, como o próprio pacote, né, da Google Workspace agora, no qual nós temos ali, nós não temos aqueles programas rodando na nossa máquina, né, nós temos esses softwares, né, de edição de escrita, né, como equivalente ao Word, né, da plataforma do Office. Nós temos aí o Google Slides,
nós usamos o Google Drive, né? Nós usamos uma série de recursos, né, tecnológicos já nas nuvens. E eu venho discutir, então, um pouquinho um conceito, né, que está surgindo, que é a educação em nuvem. E aí fazer um pouquinho de uma discussão mais no campo metodológico, para nós pensarmos, né, o que está acontecendo com a nossa escola e com a nossa universidade. Então, o primeiro questionamento que a gente faz é por que que os nossos alunos estão chegando cada vez menos preparados ali com conceitos básicos, às vezes, isso eu percebo muito na área, né, que eu ministro, que é a área da física, alunos que têm dificuldade de interpretar o português, alunos que às vezes vêm com uma deficiência muito grande em conceitos básicos de matemática, e ao mesmo tempo, né, são sujeitos que conseguem resolver muito mais rápido, acessar informações de forma mais rápida, né, mas não estão conseguindo se alfabetizar, né, em aspectos básicos, né, letramento básico de português e de matemática. Que fenômeno é esse? Que crise é essa que nós temos na nossa educação? E essa reflexão que eu trago um pouquinho para vocês, para a gente pensar também nessa concepção, né, de subjetividade desses frequentadores, né, desses corpos de subjetividades que estão na nossa escola e que daqui um pouquinho vão estar no ensino superior. E, portanto, né, essa geração, né, a forma como eles acessam, como eles veem o mundo, de certa forma influencia, né, na forma como nós, professores, devemos interagir com eles. E aí a gente começa a fazer uma discussão, né, desse sincronismo que existe entre esses frequentadores da escola, né, e a própria concepção e construção da escola como ela está posta. Então, a ideia, tá, é discutir com vocês aí algumas ideias básicas, né, da escola, como é que ela se construiu, né, e como é que a gente pensa uma escola do futuro, tá? Vou adentrar um pouquinho no conceito que eu estudei durante o meu doutorado, que é o conectivismo, fazer algumas provocações com vocês para ver se de fato ele é uma nova teoria de aprendizagem ou ele é só uma nova concepção que vai dar um direcionamento para as nossas metodologias. E, finalmente, vamos culminar, né, com a discussão da educação em nuvem. Começo fazendo uma provocação já para vocês nessas imagens, tá? Aí nós temos uma imagem de uma fábrica ali embaixo e de uma escola, né, lá do século XVIII, tá? Já gostaria que vocês colocassem aí nas perguntas, ou se quiser fazer algum comentário, algum questionamento, o que muda, né, dessa concepção, principalmente daquela foto que nós temos acima. Eu até perdi, eu tinha algumas fotos de outros regimes institucionalizados, como prisões, por exemplo, e a semelhança que existia entre todas essas instituições. Gostaria que você já colocasse as perguntas ou algum comentário, alguma já sobre esta pergunta. O que muda, né, na disposição daquela primeira foto, né, daquela escola ali do século XVIII para as nossas escolas da atualidade? Será que muda a disposição das cadeiras, o papel do professor? Claro que agora com a questão pandêmica, né, muita coisa mudou, mas nem tanto, né? Eu vou mostrar para vocês e discutir que a questão metodológica, pelo menos das escolas que eu tenho acompanhado, não mudaram muito, tá? O que muda? Eu não sei se vocês gostariam de colocar na forma de pergunta ou gostariam de abrir o microfone, né? Olha essa escola do século XVIII e pensa numa foto da escola, né, da atualidade, da escola que os nossos filhos frequentam, né? Aqui no chat, aqui a Fátima está dizendo que não muda muito, com raras exceções. O Pedro diz que muito pouca coisa mudou, né, até com a pandemia, né, isso é uma coisa que a gente quer adentrar nessa discussão, né, que de fato muito pouca coisa mudou mesmo, né, Pedro, mas vamos deixar isso para mais adiante. Podem colocar suas perguntas ali, pessoal, no link que nós estamos compartilhando, que em tempo real eu posso ir projetando elas aqui na própria apresentação, tá? Aqui eu tenho, né, algumas escolas pelo mundo, e aí são fotos, de certa forma, bem contemporâneas, no momento um pouquinho anterior à nossa pandemia. Aqui nós temos uma escola na Coreia do Sul. Boa tarde, Márcia.
Ali nós temos uma outra escola, né, no meio, na Inglaterra. Ali nós temos uma outra disposição, uma mudança bastante grande, né, principalmente na disposição espacial, de uma escola finlandesa, uma escola chinesa ali embaixo, uma escola coreana, né, e outra escola finlandesa à direita, né? O que a gente observa nessa nova disposição de algumas escolas? Algumas mantêm, né, aquele formato tradicional, né, de alinhamento de crianças perfiladas, umas atrás das outras, né? Podemos ver ali naquela escola chinesa, da escola da Coreia, e mesmo assim, né, a China e a Coreia do Sul, eles obtêm desempenhos maravilhosos, né, naquelas provas, naquela prova internacional, na prova do PISA, tá? Então, o Henrique está colocando ali que além do chat, pessoas podem estar fazendo perguntas aí em tempo real. Eu não recebi nenhuma pergunta e nenhuma colocação ainda aí no link, tá? Então, embora, né, a disposição da escola chinesa ali, coreana, seja tradicional, mesmo assim eles têm um bom desempenho, né, na prova do PISA. Já a Finlândia, né, sofreu uma grande reforma na escola, principalmente na disposição espacial nas últimas décadas, né, tem uma outra concepção pedagógica, e também tem bons desempenhos, né, nessa prova PISA, tá? Que avalia o desempenho dos alunos de educação básica em ciências, né? Matemática e português. Mas para a gente começar a pensar, né, nessa questão da disposição espacial que existe das nossas escolas. A Jussara ali coloca a disposição, né? Seria real problema na escola ou está além disso? Claro que está bem além disso, né, Jussara? Porque não adianta nós mudarmos só a disposição espacial, né? Não está encerrado, então eu vou ativar e desativar, vamos ver se ele volta. Tente agora, pessoal, vamos ver se retorna o link. Se não retornar, a gente vai fazendo por aqui mesmo, tá? Claro que não basta apenas, né, nós fazermos uma mudança, né, na disposição espacial. Tanto que aqui nós temos exemplos, né, de escolas que mantêm a disposição tradicional, né, e mesmo assim os alunos têm bom desempenho. Então, o grande problema está no campo metodológico. Nós mesmos aqui no campus de Caçapava, nós temos uma sala, né, penso que os fatores externos à escola são relevantes, com certeza também, Pedro. Isso é uma coisa que é indiscutível, né? Se os nossos alunos estão bem alimentados, se não estão sendo abusados em casa, então são fatores externos, né, sociais, que também vão influenciar fortemente. Mas só a mudança da disposição espacial, né? A disposição espacial pode, de fato, né, nos ajudar, mas nós precisamos, ao mesmo tempo, também mudar a concepção metodológica, né? Eu vejo isso, a dificuldade que eu tenho no LIF, que nós temos uma sala aqui no campus de Caçapava do Sul, né, na qual nós temos mesas redondas e os alunos sentam ali naquela mesa. E eu, como professor, ainda tenho essa vontade, essa natureza, né, de me colocar no centro do processo. E quando eu me vejo, eu estou circulando entre os grupos, perguntando o que eles estão fazendo, né, me colocando, né, como o centro do processo de ensino-aprendizagem. Há relatos também, né, de escolas que fizeram a mudança da disposição espacial, mas os professores não gostaram porque as crianças passaram a não olhar para o professor, elas olhavam muito mais para os alunos, né, conversavam muito mais, e aí esses professores não estavam alinhados, né, a essa perspectiva, né, de uma escola mais interativa, construtivista. E então eles não gostaram dessa disposição, porque eles estavam mudando a disposição espacial, mas estavam mantendo, né, a concepção metodológica. Então, como acho que a Jussara bem colocou, né, não é só a disposição o real problema da escola. Claro que ela pode influenciar, mas o grande problema está na concepção metodológica, né, da nossa escola. Vamos adiante, então. Então, a gente começa fazendo aqui algumas reflexões, né, sobre o que é a escola, né? Qual é o papel da escola, por que a escola surgiu, o que é uma escola tradicional. Vamos ver aqui, temos mais comentários. Durante este período de ensino remoto, né, um dos painelistas aqui colocou,
o que os estudantes mais reclamam é a falta do ensino tradicional. O que mais os estudantes reclamam é a falta do ensino tradicional. Não, mas o grande problema é que os professores estão levando, né, uma metodologia tradicional, pelo menos é o que eu observo nas escolas que eu acompanho dos meus filhos e daqui da Caçapava do Sul, para o ensino remoto. Isso está se tornando extremamente cansativo, desgastante, extremamente entediante, né, para os nossos alunos. Mas eu vou discutir isso aqui um pouquinho mais adiante. Você acha que os docentes desejam mudar sua concepção metodológica? Olha, eu acho que não, né, Jussara? Eu acho que não. O ser humano, por natureza, eu acho que ele tem essa tendência, né, de se agarrar com aquilo que ele já sabe, com aquilo que ele está acostumado, e aí essa mudança, né, para nós mesmos, ela é sempre difícil, né? Ela é sempre bastante trabalhosa, né? Requer dedicação, ou seja, entre aspas, requer formação, né? Requer tempo, requer dedicação. E muitas vezes esses professores, eles não estão, né, abertos a mudança de concepção, justamente porque eles não têm, né, tempo, né, ou vontade de até ter questão salarial, e tem outros fatores que vão influenciar, né, o quanto, né, esses professores, né, vão se envolver, né, nessa mudança de concepção metodológica. Mas nós também, como professores do ensino superior, também como formadores de futuros professores, nós precisamos trazer essas discussões, nós precisamos fazer essas discussões, porque nós temos aí diferentes gerações entrando na escola, né, com diferentes construções de subjetividades diferentes. Agora nós temos uma geração, né, vou discutir mais adiante, a geração alfa, né, da qual minha filha faz parte, e é muito claro as características dessa geração, ela é totalmente diferente, né, da nossa geração, da geração Z, ou da própria geração Y. Então, a gente percebe essas diferenças, né? São crianças que elas não têm, elas pesquisam, né? Como elas já nasceram hiperconectadas, as crianças que nasceram a partir de 2010, elas já nasceram hiperconectadas. Então, para elas, né, elas não têm uma outra visão de mundo, elas não para elas a tela, né, é uma forma de ver o mundo, e a pandemia só veio intensificar isso, né? Tanto que a minha guriazinha, ela quer, às vezes, eu só tenho um notebook que tem touchscreen, outro não, ela quer interagir com todas as telas com os dedos, né? Então, a forma como eles veem o mundo, né, tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens, né? Tanto a geração anterior, né, que são aquelas crianças que agora estão chegando para nós na universidade, né, quanto à geração atual, a geração alfa, que são as crianças que estão no máximo aí 11 anos de idade, que já nasceram hiperconectadas, elas têm extrema dificuldade de concentração, né? Nós temos cada vez mais crianças hiperativas, né? Crianças que estão tensas, né, porque elas têm um excesso de informação. Mas, por outro lado, eu percebo, né, se vocês têm filhos pequenos, né, ou netos, né, vocês vão perceber que essas crianças da atualidade, elas atacam os problemas, né, elas não têm medo de atacar um problema, de pesquisar. A minha guriazinha, quando quer saber alguma coisa, ela não pergunta mais para mim, ela pergunta para o Google, né? Então, elas não têm esse receio de ir atrás da informação, porque eu não sou mais o detentor do conhecimento, a informação está distribuída na rede, ela está nas nuvens. Então, essa criança, ela vai conseguir acessar, né, rapidamente essa informação. Também percebo, né, algumas características que já se realizou pesquisas e de fato a gente consegue ver nessas crianças, que são crianças que elas são bastante empáticas, embora elas estejam hiperconectadas, essa atual geração, a geração alfa, estão preocupadas, né, com o meio ambiente, com a natureza. Então, são algumas características bem marcantes que eu percebo nas crianças, né, dessa geração alfa. Mas isso eu quero falar um pouquinho mais adiante aqui. Vamos ter uma pergunta aqui. O Pedro disse que quando começou a trabalhar em uma escola de ensino médio, foi criticado por usar filmes e data shows para muitos professores tradicionais que viam o quadro como o único meio de transmissão do conhecimento. Isso é uma coisa que continua acontecendo, né, professor Pedro?
E o pior ainda são professores que digitalizam um livro ou imagens e só projetam ela no Datashow. Então, não adianta só mudança da tecnologia, porque uma caneta, né? Uma caneta também é uma tecnologia. Se bem usada com a metodologia adequada, né? Se usar ela, a Fátima está botando que é interessante, que a filha dela tem 11 anos e consegue perceber isso, essas características que eu falei, né? Claro que tu classificar uma criança com exatamente uma geração, isso é muito relativo, né, pessoal? Vai depender do contexto social em que ela vive. Se tu pegar países europeus, as crianças já têm muito mais acesso a tecnologias do que todas as crianças, né, num país de terceiro mundo. Então, isso também vai influenciar. Isso é uma classificação média que se faz, né, das gerações que as crianças estão, tá? A professora Caroline Rupp enviou uma mensagem, deixa eu ver se ela conseguiu enviar lá. Não, aqui nas perguntas não. Onde é que está a mensagem, Henrique, que eu não estou conseguindo localizar? Se eu quer que eu leia, está ali no questões e respostas, ali embaixo. Eu posso ler para o senhor? Pode ser que facilita, porque eu estou gerenciando muitas abas. Isso, claro, não tem problema. Vou ler para o senhor, tá? Sou docente de física em Itaqui. Quando fiz meu estágio de doutorado em física na Suécia, na Universidade de Uppsala, fiz uma disciplina de 60 horas. Era a mesma disciplina que já tinha cursado no Brasil. A diferença lá é a metodologia. São 60 horas, mas em aula presencial com o professor. Com o professor eram 30 horas e as outras 30 horas eram para o nosso estudo. Os exemplos éramos nós que fazíamos e tínhamos que nos virar com o estudo. O professor era um facilitador e não deixava tudo pronto para nós. Achei muito melhor assim. E o professor chamava a gente na frente, então, para resolver algum cálculo, e se você não soubesse, era vergonhoso. Por isso a gente estudava muito. Isso é uma metodologia que eu também venho adotando na própria Unipampa, né? Tu pode fazer uma sala de aula invertida, né? Eu dou aula de astronomia, por exemplo, e já vinha fazendo isso antes da pandemia, então, para mim, adaptar essa metodologia para esse momento pandêmico não foi problema nenhum, né? Os meus alunos têm que ler com antemão o capítulo que nós vamos discutir, com isso eles já têm um conhecimento prévio, já têm dúvidas, e esse é um grande problema, né, metodológico que vem lá da Escola de Educação Infantil, porque os nossos alunos aqui leem cada vez menos, né? Então, quando tu propõe uma metodologia dessas para eles lá na educação básica, né? Eu tentei, quando eu dei aula na educação básica, não funcionava, né? Mas quando tu pega alunos um pouco mais maduros, né, no ensino superior, isso funciona muito bem. Tu fazer uma sala de aula invertida. Né? Eu adotei uma metodologia em que eles fazem a leitura prévia do capítulo, precisam fazer um resumo, né, desse capítulo que é postado no Moodle antes da aula e que vale nota, então eles se obrigam a fazer essa leitura. Que mais? Um dos alunos me ajuda, né, nessa organização da aula, então ele interage comigo durante a semana anterior, preparando as apresentações, discutindo os conceitos, é como se ele fosse um professor assistente, né? E aí, no dia do encontro, esses alunos já vêm com uma série de dúvidas, com uma série de questionamentos. E com isso, nós conseguimos avançar muito mais, né, em detalhes, né, que numa aula tradicional eu não conseguiria. Porque os conceitos básicos eles já trazem. Aí eu consigo focar durante a aula presencial na resolução de problemas mais complexos, de aprofundamento, né, em alguns aspectos, e é uma metodologia que tem dado uma boa resposta, né, à sala de aula invertida. O aluno, né, nesse caso, é o centro do processo de aprendizagem. Como a Rita colocou ali, né, ela teve uma experiência semelhante, né? Tu não dá, metade da aula era para eles estudarem, o professor é muito mais um orientador de todo o processo. E essa troca, quando tu vem para a aula presencial, ela é muito rica. Eu percebo ali também nesse curso, como nós temos alunos da licenciatura, outros da área das geociências, né, da geologia, da geofísica, o resumo do capítulo deles é totalmente diferente. Eles leem o mesmo capítulo, mas como eles têm uma bagagem, um conhecimento prévio que é diferente, eles escrevem esse capítulo de uma forma totalmente diferente,
porque eles têm um conhecimento prévio diferente. Os alunos da licenciatura vão estar muito mais preocupados em entender aquele capítulo e pensa como é que eles vão ensinar aqueles conceitos, né? Já os alunos da geologia já focam, né, nos detalhes geológicos, né? Como é que é a geologia da Lua, como é que se formou, né, a Lua, né, uma outra Lua, um outro planeta. Então, o foco, né, eles leem a mesma coisa e constroem textos diferentes, porque eles têm um conhecimento prévio diferente. Enquanto que nas nossas avaliações tradicionais, o que a gente quer? A gente quer que todos os alunos respondam a mesma coisa, né? A mesma prova e as mesmas coisas. Então, ali, né, fica claro que nós estamos com uma metodologia tradicional, inclusive de avaliação. Eles têm uma bagagem, um conhecimento prévio diferente. E se nós pudéssemos aproveitar isso, enriquecer esse debate. E os próprios alunos percebem, né, nesses resumos, a diferença, o viés, né, desse resumo que eles fizeram do capítulo. Isso é muito enriquecedor. Eu aprendo com resumos dos meus alunos da geologia, porque eu não tenho formação nessa área de geociências. O pouco que eu estudei foi com conceitos básicos ali no meu doutorado. Então, eu aprendo muito também nesse processo quando eu proponho essa metodologia. Aí é uma sala de aula invertida. Eu não sei se tem mais alguma pergunta sobre esse aspecto. Aqui, peraí, tem mais alguém aqui. Eu venho tentando usar a sala de aula invertida no cálculo remoto e a evasão está grande. Não estou percebendo essa receptividade que os colegas estão relatando. Os alunos não querem ler. E aí tu traz, né, esse grande problema da nossa educação básica. Os nossos alunos cada vez sabem menos interpretar um texto, né? Recentemente eu fiz uma experiência com uma aluna de pós-graduação, na qual ela desenvolveu um jogo, né, para ensinar conceitos básicos sobre rochas, tá? E ela fez todo um jogo, mas a ideia do jogo é que o aluno só jogasse e aprendesse. Tudo teria que estar dentro do jogo. Ele tem que ler, ele tem que tirar foto, ele tem que fazer vídeo, ele tem que interagir com o jogo, mudar de fase, né? E dentro desse jogo ele vai aprender. E a grande dificuldade que nós percebemos é que os alunos tinham dificuldade em interpretar o português, né? Nós escrevíamos textos com uma linguagem extremamente simples, voltada para a série que eles estavam, né? Mas eles não conseguiam entender 2 parágrafos de texto. E eu acho que os nossos alunos estão chegando, né, no ensino superior com essa dificuldade, né, de leitura, né, e também de concentração, justamente porque eles são de uma outra geração, né, eles são de uma geração que não nasceu ainda hiperconectada, mas que, ao mesmo tempo, ela tem uma certa flexibilidade, ela consegue transitar bem com as tecnologias, e a nossa escola está defasada em relação a isso. Então, a nossa escola não está conseguindo estimular o suficiente os nossos alunos para que eles prestem atenção. Esses são os relatos, pelo menos, que eu vejo das interações que eu tenho nas escolas, alunos que cada vez prestam menos atenção na aula, cada vez respeitam mais, o professor cada vez perde mais autoridade pedagógica dentro da sala de aula, e por quê? Né? Algum problema, né? A escola, como ela está estruturada, como ela é composta, ela não está mais dando conta, né, desses alunos que estão ingressando na escola, e vão dar menos conta ainda desta geração alfa, né? Ou a escola se modifica, e quando a gente fala escola também, esses alunos vão chegar na universidade daqui um pouco, né? Ou nós mudamos a nossa concepção metodológica, ou da forma como ela está instituída, pelo menos a minha opinião, ela está fadada, né, a terminar esse formato em que ela se encontra. Não sei se você tem mais alguma pergunta, mas o que é escola? Voltando aqui para essa pergunta, né, que eu estou projetando para vocês. Né, no sentido mais literal, mais tradicional, né, a escola formal, o que era? Né, era um lugar onde nós tínhamos um corpo docente, normalmente eram pessoas mais velhas, né, com uma bagagem de conhecimento maior, né, que os alunos, e que direcionavam certas instruções, certos conhecimentos, né, para esses alunos. Então, essa foi a ideia inicial, né, da construção da escola, né, da gênese da escola, e ela, de alguma forma, né, ela teve sucesso, né, tanto que até as últimas décadas a gente não concebia, né, uma outra forma, né, de escola, tá?
Aí tem toda, né, uma questão, né, de evolução da escola, né, uma escola que inicialmente tem uma influência iluminista, que vão ser regulada, né, pelos religiosos, seja eles jesuítas ou de outra linha religiosa. E aí, em determinado momento, eu lembro a minha avó relatando como é que era a escola dela. Eu tinha uma certa, até um quase sinônimo, né, de escola com igreja, né? Os alunos estavam lá e tinha uma influência muito grande da igreja. Claro que depois veio, né, uma nova concepção de escola, né, que muda esse objetivo, torna a escola laica, mas sempre, né, com aquele mesmo objetivo, né, normalizar os cidadãos, que eles tivessem todos a mesma resposta na prova, que eles fossem obedientes àquele sistema para qual a escola, né, surgiu, né? Alunos obedientes, todos aqueles atributos muito marcantes daquela economia industrializada, que foi o momento que a escola, na concepção atual, surgiu, né? Então, por isso que tem aquelas relações, daquelas imagens que eu coloquei para vocês ali, a simetria que existia entre a escola, entre a fábrica, entre os presídios, né? Era um lugar, o próprio nome dizia disciplina, né? Vocês fazem disciplina. Nós queríamos alunos iguais, que respondiam as mesmas coisas, que eram disciplinados e que muitas vezes, né? Muitas vezes não, quase que quase 100%, né, das vezes, era limitado por um espaço e por um tempo, né? A escola tinha um horário para começar e um horário para terminar. Tinha um espaço físico, né, de encarceramento das crianças, alinhadas, perfiladas, com um único objetivo, né? Então, essa foi a escola, né, que foi se construindo nesses moldes. E no momento em que nós começamos a ter um processo de hiperconexão, de uma informação que não está mais disponível no professor como centro do processo, né? Essa escola, de alguma forma, ela vai ser, né, empurrada para uma mudança. E aí vem mais essa pandemia, né, que acelera todo esse processo, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Na minha visão aqui, estamos vivendo um outro momento. Não optamos em ter uma escola assim, só podemos ministrar a aula desta forma. Tanto nós, professores, fomos forçados, quanto os alunos. A nossa dificuldade em conter a evasão em um momento pandêmico requer uma análise muito maior. Pergunta que me faço, tem gente doente nessa turma? Quais as tecnologias que os nossos alunos têm acesso? Como é a internet desses alunos? Se eu me sinto sobrecarregado nesse modelo, como os alunos não conheço como, não sei como é que eles estão. São perguntas, né? Deixa eu ver quem é que colocou aqui. Foi um dos painelistas, tá? Muitas vezes a gente quer, né, forçar os alunos a usar uma tecnologia, mas eles não têm acesso à internet. Esse semestre mesmo, eu tenho alunos que não têm acesso à internet de banda larga, eles não vão conseguir acessar a minha aula, né, no formato assíncrono, porque eles consomem todo um pacote de dados da internet rapidamente. Então, esse é uma pergunta, né, que tem que se fazer não só para nós professores, mas para os nossos alunos no início do semestre, para que a gente possa escolher, né, as ferramentas tecnológicas adequadas e também, né, as ferramentas, além da metodologia, claro, né? Não adianta a gente querer construir um sistema remoto, né, um Aeres, por exemplo, usar tecnologias, usar todo um aparato tecnológico contemporâneo, se nós continuarmos usando a mesma metodologia. Como professor detentor do conhecimento, projetar uma aula em vídeo ali de 3, 4 horas para os nossos alunos, isso vai ser extremamente angustiante, cansativo para nós, vai nos deixar doentes, né? Não só nós, mas também os nossos alunos, porque nós precisamos pensar numa metodologia mais ativa, uma metodologia centrada nos alunos, em que ele busque informação, tem que pensar na metodologia, esta que é a questão. E o segundo momento, né, a partir de fazer uma
uma aferição inicial com a turma, saber qual é os recursos tecnológicos, de que rede eles dispõem, né? De que aparatos, né, de hardware e de software eles têm. Então, além de pensar metodologicamente, também tem que se pensar nos recursos tecnológicos que você vai utilizar. Por exemplo, é possível a gente construir aulas em podcasts para alunos que têm pacotes de dados. Eles podem baixar suas aulas em áudio, né? Ou quando eles vão num lugar que tenha acesso à internet, baixar todos os teus podcasts. Mas já fica difícil de tu querer que um aluno com pacote de dados, né, de celular, assista tuas aulas em vídeo. Ele não vai ter condições. Essa semana um aluno relatou que botou 2 vezes, né, dados e terminou os dados dela, né, para assistir a minha aula. Então, são 2 fatores, né, que a gente tem que pensar, né? A questão metodológica, né, em primeiro lugar, que essa depende de nós pensarmos como é que a gente vai reformular e organizar nossas aulas, e um segundo momento, qual é os aparatos tecnológicos que esses alunos dispõem. Em cima disso é que nós podemos começar a planejar, né, as nossas aulas. Eu, como já trabalhava com tecnologia, já vinha fazendo uma reflexão sobre as questões metodológicas, né? Eu não tenho achado difícil trabalhar e de manter, reter, né, a atenção e a interação dos nossos alunos durante esse processo pandêmico. Mas não é o que eu tenho observado, né, em relatos de outros colegas e até, né, e mais ainda na educação básica. Eu vejo crianças, o meu próprio filho, com uma certa aversão, né, maior ainda a escola, né, de uma escola que tenta trazer uma metodologia tradicional, né, para um ensino remoto, tá? É extremamente angustiante e cansativo para os nossos alunos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho utilizado muito a ideia de construir mapas conceituais depois da leitura de alguns artigos e textos. Os discentes fizeram ótimos mapas conceituais de fenômenos de transporte, utilizando programas online. Tento escolher recursos e atividades que não estejam prontos na internet, pesquiso muito e tento ser criativo. Os mapas conceituais, né, para quem usa uma linha construtivista, né, eles têm toda uma função, né, o mapa conceitual ele tenta representar a estrutura cognitiva do indivíduo, né, e tenta simular 2 processos, que é a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, quando você vai de conceitos mais gerais para menos gerais, e nesses processos de idas e vindas, né, da diferenciação e da reconstrução integrativa ou integradora, né, você vai reorganizando, modificando a tua estrutura cognitiva e ligando esses conceitos. E aí promove, né, o que Ausubel chama de aprendizagem significativa, que é aquela aprendizagem que nos torna capaz, né, de atacar, de resolver, né, novos problemas, né? Entediante, como diz meu neto de 6 anos. A minha guriazinha tem 6 anos também, está se alfabetizando, né? E a escola dela é extremamente tradicional. Eles colocam as crianças de 6 anos 3, 4 horas diariamente na frente do computador e mais um turno da manhã, né? Então, e com a metodologia lá da escola, eles estão filmando a professora na escola, né? Então, é extremamente entediante, né, para essas criancinhas trabalhar, né? Então, porque elas são de uma outra geração, né, e com uma escola que está totalmente, mesmo presencialmente, essa escola já está desarticulada, né, desses corpos e subjetividades que estão ali presentes na escola, né, imagina tu trazer uma aula tradicional para uma tecnologia, né. Mas indo adiante, então, aqui na nossa discussão, né, então, observe que a escola surge como um objetivo bem estabelecido, né, na época da primeira Revolução Industrial, e mantém muitas dessas características até hoje. Né? A nossa escola tradicional, ela continua com um tempo para iniciar, um tempo para terminar a aula, né? Tem a sineta, tem o barulho da campainha, aquele barulho, né, que muitas vezes ainda está na nossa mente, não sei se vocês lembram, na minha escola, por exemplo, tinha um barulho que era mais ou menos assim... Então, tem um barulho, né? Como se fosse um estímulo, né? Um momento para iniciar a aula, né? E um tempo para terminar esta aula. Tem um espaço físico bem delimitado. E isso tudo está em desacordo, né? Com essa nova ideia, né, da escola,
não só na composição metodológica, mas também na composição tecnológica. Os nossos alunos estão hoje hiperconectados e os professores, em qualquer nível, precisam, né, usar esses recursos a seu favor e não contra, né, os professores, tá? Como que será a escola do futuro? Essa é uma pergunta também que a gente tem que se fazer, né? Com certeza ela não vai ser igual à nossa escola de hoje, né? Essa escola que traz muitos desses resquícios da escola, né, do século passado. Nós já observamos vários movimentos, mesmo no ensino superior. Não sei se algum de vocês costuma fazer, eu costumo fazer alguns cursos chamados MOOC, né? Que é Massive Open Online Course. São cursos abertos, né? Qualquer pessoa que acha que tem o pré-requisito para fazê-lo, pode fazê-lo, online, né? Massivo, que você faz a hora que você quiser. Nós temos aí, né, as pessoas aprendendo muitas coisas a partir do YouTube. Você faz também a hora que você quiser. Eu mesmo, no meu doutorado, optei por desenvolver um MOOC, portanto, aprendi a editar vídeo de forma profissional. Onde é que eu fui aprender? Não foi numa escola tradicional, eu fui aprender em tutoriais do YouTube. Então, essa é uma tendência, né, que a nossa escola, que a nossa universidade precisa acompanhar, né, já que nós estamos mudando cada vez mais de geração, as gerações estão mudando de forma mais rápida, né, e mudanças mais bruscas, a nossa escola e a nossa universidade precisa acompanhar essas mudanças. Não adianta nós ficarmos reclamando que os nossos alunos chegam cada vez menos qualificados no ensino superior, porque existe, de fato, desde a educação básica, diríamos assim, uma disruptura, né, entre quem frequenta a escola e como a escola é constituída, tá? Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Gostaria de ouvir o palestrante a respeito do que acredita que será pós-pandemia. Retomaremos 100% presencial? Não vejo discussão acontecer e isso me deixa angustiada, tá? É difícil de responder essa pergunta, né? E eu não sei se esses professores, se não forem bem estimulados, se não ocorrer um diálogo, uma mudança de concepção dos nossos governos, né, em relação a questões metodológicas, em relação à discussão e formação de professores, se não vai terminar a pandemia e nós não vamos voltar para as nossas caixinhas, para as nossas aulas tradicionais. Claro que algumas mudanças ocorreram. Os professores aprenderam a usar alguns recursos tecnológicos, eles tiveram que se reconstruir em muitos aspectos, mas, por outro lado, né, principalmente por nosso país ter uma rede de conexão ainda muito lenta, a 5G ainda não chegou aqui, né, não sei se, de fato, vai ocorrer uma mudança nesses professores se não tiver uma vontade política dos nossos governantes. E aí eu acho que é um papel importante da universidade, né, dos professores que trabalham com formação de professores, de fazer essa reflexão mais profunda, né? Essa reflexão que vai além, né, das questões metodológicas, mas que adentra também as questões psicológicas, né? A mudança da concepção de subjetividade desses alunos que estão ali frequentando a escola, essa própria concepção da escola com tempo e período para terminar, né? Essa hiperconectividade muda tudo, né? Aí eu até faço a sugestão num livro, quem quiser se apropriar das ideias que eu acho bastante interessantes, que é a Paula Sibilia, tá? Deixa eu ver se está aparecendo o livro dela aqui. Não, ainda não. Não sei se vocês já ouviram falar, né, na Paula Sibilia, tá? Ela é argentina, agora ela trabalha na Universidade Brasileira, e ela tem um livro que eu acho bastante interessante, que vocês poderiam fazer a leitura, que se chama Redes ou Paredes? A Escola em Tempos de Dispersão. Ela começa falando, né, fortemente dessa crise da estrutura, né, do sistema educacional que a gente vive, que esse novo paradigma social, né, baseado na tecnologia digital, porque essa é uma das características, né, das crianças da geração alfa, elas são totalmente digitais, então tudo isso muda, né, a concepção de interação e, consequentemente, de todas as estruturas sociais, sendo, né, que uma delas é a própria escola, né? Então, ela tece muito bem essas discussões nesse livro aí,
que se chama Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão, tá? Então, acho que vale a pena vocês fazerem essa leitura. Um outro livro bastante interessante, deixa eu ver se eu coloquei aqui a capa dele para vocês, a princípio eu tinha colocado. É esse aqui, tá? Eu não sei, parece que está aparecendo um vídeo na frente da capa, né? Mas é um livro que se chama Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação, tá? Do psicólogo Christoph Türke, tá? Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação, tá? Também é um livro bastante interessante, que ele traz uma discussão, né, do campo psicológico. Ele traz um conceito bastante interessante, que é o conceito de choques imagéticos. Ele começa tecendo uma reflexão sobre o que muda com a invenção da fotografia, e os vídeos, na verdade, são uma série de fotografias. A mudança que existe entre a concepção do espaço, do tempo de trabalho, né, e do tempo em que nós não estamos trabalhando, né, no tempo em que nós estaríamos disponíveis para fazer outras coisas. E esses tempos, né, de trabalho, né, e que nós deveríamos dedicar à nossa família, aos nossos afazeres, eles estão cada vez mais amalgamados, mais juntos, né, devido a essa hiperconexão. Quem de vocês nunca esteve, né, está em casa e recebe planilhas, recebe trabalhos, recebe e-mails, né, do trabalho, da universidade, né, e às vezes até com prazo para te fazer, e aí tu acaba, né, misturando esse tempo devido à hiperconexão. E o contrário também, às vezes você está na universidade, recebe um chat, recebe um WhatsApp do filho para resolver um certo problema. Então, isso tudo, né, essas relações sociais, elas estão cada vez mais imbricadas, cada vez cada vez se modificam, né? E ele traz esse conceito que eu acho bastante interessante, que é o conceito de choque imagético, tá? Que tem a ver o quanto, né, nós somos capturados por imagens. E a necessidade que a gente tem, né, cada vez mais, de que a informação chegue de forma mais veloz e mais veloz, né? Isso é um grande problema que tem ocorrido com as últimas gerações, tanto a geração Z quanto a geração Alpha agora, né? Dessa necessidade de cada vez mais informação, tornando essas crianças ansiosas, muito ansiosas, né? E com dificuldade de concentração e de leitura, como o colega colocou ali, né? Nós mesmos, por estarmos imersos nessa hiperconectividade, eu, pelo menos, posso relatar que eu tenho mais dificuldade de ler um artigo hoje do que eu tinha na minha época de graduação, devido a esse excesso de informação, né, de hiperconexão. Eu tenho que chegar um momento que eu tenho que desligar tudo, eu tenho que desligar o celular, tenho que desligar o computador e pegar o meu artigo e ler, me encerrar lá no cantinho e ler, porque senão eu não vou conseguir fazer isso, né? Devido a essa hiperconexão. E essas crianças, esses adultos jovens que já estão chegando na universidade dessa geração anterior, eles têm essa dificuldade maior de fazer uma leitura, né, de um livro, de um capítulo de livro, de um livro inteiro, né, ou de um artigo, justamente devido a essa mudança, né, no próprio cérebro deles. Então, já passa, né, na questão metodológica, adentrando, né, um campo sociológico e psicológico. Então, a construção da subjetividade, né, dessas crianças hoje em dia, ela é muito mais coletiva, né, do que a nossa construção de subjetividade, ou a construção da subjetividade da nossa avó, que era muito mais individualista. Ela pegava um livro, né, lembro da minha avó lendo uns livros de romance, de Ana, não sei o quê. Ela pegava um livro e ia lá para baixo da bergamoteira, da laranjeira, né, ou da patente, lá no banheiro deles, e aí fazia aquela leitura, divagava, viajava, né, ia se construindo, né, se vendo, se construindo como pessoa, se aceitando como pessoa, construindo a sua subjetividade. E hoje em dia, devido às redes sociais, essa hiperconexão, a própria construção da subjetividade das crianças se dá de forma diferente. Isso tudo tem uma influência direta, né, com a forma como eles veem o mundo, na forma como o professor vai reter a atenção desses alunos. Para isso, eu trago aqui um vídeo, né,
que mostra uma performance seria um espelho, em que não tem fala nenhuma, né? Ele vai reter informação de vocês pelo vídeo, pela imagem, tá? Vou rodar aqui para vocês. Estão me escutando? Eu tinha perdido a conexão. Henrique, está me escutando? Sim, professor, agora sim tinha Tá. retornado. Tá, ok. Estão me escutando? Sim, professor, agora sim. Tá. Conseguiram ver o vídeo que eu passei para vocês ali, vocês chegaram a ver? Estava sem áudio, professor, mas sim, conseguimos ouvir. Tá, não, Conseguimos ver. Então. o objetivo era sem áudio mesmo, era para ver o quanto que essa imagem, né, essa série de fotografias conseguiu reter a atenção de vocês. Observe que isso é um choque imagético. As imagens, né, essa série rápida de fotografias, ela consegue reter muito a nossa atenção. Então, é por isso, né, que cada vez mais nas redes sociais a gente enxerga, né, o vídeo presente. Há pouco tempo eram mais mensagens, né? Então, cada vez mais tem esse apelo tanto do campo das pessoas trocando informação, mas também de alguém tentando vender alguma coisa para ti, da questão do marketing, né? Usando o apelo visual. Por quê? Devido a esse conceito, né, que o Turk traz, que é o conceito de choque imagético, tá? Então, aí a importância, né, de nós usarmos a nosso favor as tecnologias, de nós pensarmos, né, como é que é a mente desses nossos alunos, o que vai reter a informação, né, o que vai reter os nossos alunos nas nossas aulas. E isso tudo tem a ver, né, com essa questão das gerações, né? Nós temos aí uma geração alfa, como a gente estava falando, mas a geração que está chegando para nós, né, nas universidades hoje, não é a geração alfa, né? É a geração Z, é aqueles que nasceram entre 95 e 2010, ali, que estão agora entre 11 e 26 anos de idade, que estão chegando para nós na universidade. E eles trazem algumas características bem distintas das nossas. Eu mesmo sou da geração nasci em 80, então eu sou da geração Y, né, que chamavam de millennials, tá? Então, algumas características, eu já nasci imerso na tecnologia, mas ainda é uma tecnologia, né, analógica. Né? À medida que eu fui avançando, é que eu fui adentrando, né, dentro das tecnologias digitais. Nós temos ainda aqueles que, a geração X, nascida entre 60 e 89, 80, ali, que vão ter 41, 61 anos, que vão ter outras características.
né? E aquela geração, principalmente período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Os baby boomers, né? São aqueles que nasceram entre 40 e 60, que vão ter entre 61 e 81 anos, também tem outras características. Tudo, claro que essas gerações mais antigas, elas tinham uma influência muito mais social, né? Da fase se estava se vivendo um período de guerra, né, um período em que a ditadura estava naquele país, então tudo isso influenciava a construção, a definição, né, que se dá para essas gerações. Claro que, né, essa divisão aí, tem que se fazer algumas considerações. Não, às vezes tem crianças que nascem numa interface entre essas duas gerações e que tem muito mais características da outra geração, tá? Mas isso é uma questão bastante interessante de nós começarmos a pensar nessas características dos nossos alunos que estão chegando. Por que eles estão chegando assim, né? A gente costuma botar só a culpa na escola, né? A escola não está eles estão chegando cada vez sabendo ler menos, né? Prestam menos atenção, não dão bola para as nossas aulas, nós perdemos a nossa autoridade pedagógica, né? E ao mesmo tempo eles estão hiperconectados, né? O que a escola está fazendo, né? É um monte de coisa que vem na nossa cabeça, né? Que eu acho que a escola e a universidade não está dando conta. Então, aí é muito mais uma provocação, né, para nós começarmos a reconstruir essa escola. E existe, né, alguns direcionamentos, né, para metodológicos, que é o que eu quero finalizar a nossa fala de hoje, né, para essa nova escola. Né? Eu cito os MOOCs aí, que são cursos que talvez a gente possa aproveitar, construir MOOCs dentro da nossa universidade, em vez de, por exemplo, a gente dar um curso de nivelamento, né? Muita gente quer dar um curso de nivelamento de matemática, quer dar um curso de nivelamento de física, porque os alunos vêm com uma bagagem de conhecimento muito ruim, né, da educação básica. Talvez se nós criássemos um MOOC que a gente conseguisse atingir todos os alunos da universidade, 10 mil alunos de uma vez só. Existe referenciais metodológicos para te construir esse tipo de curso, né? E cursos de qualidade, e que talvez dê conta, né, não só dessa nossa necessidade da universidade, né, de reconstruir esses conceitos básicos que nós precisamos para dar um bom curso, né, de física, de matemática, de cálculo, né, e ao mesmo tempo traga esses elementos, né, dessa geração, esses elementos ele estudar a hora que ele quiser, a hora que ele puder, né, e que tragam esses elementos da hiperconectividade, da questão da imagem, né? Então, existe direcionamentos metodológicos já nesse sentido. Eu acho que seria um caminho interessante para nós, né? A construção de MOOCs, não para dar formação, né, dos alunos, mas talvez, né, lá para uma questão inicial ali dos nossos alunos para suprir essas deficiências que eles trazem lá da educação básica. O Luiz Eduardo aqui não está dizendo que é da geração X, né, o Pedro. O Luiz Eduardo está dizendo o seguinte: essa geração hiperconectada é cada vez mais frágil. E exatamente, né? Essa é uma das características, Luiz Eduardo. E isso é relatado em pesquisas já. Tá, né? Eles são muito mais frágeis emocionalmente e psicologicamente, porque embora eles estejam hiperconectados, né, eles têm uma dificuldade maior nas relações interpessoais, né? Qualquer coisa que tu diga para um aluno, eu percebo isso no início do superior, qualquer coisa mais forte, uma cobrança que tu faça maior, né, eles fogem, eles choram, eles esperneiam, né, eles dizem que tu está sendo mal educado, mas é justamente porque eles estão muito mais frágeis emocionalmente e psicologicamente, principalmente essa geração que está na universidade agora, né? Eu percebo um pouco diferente já a geração dos meus filhos, né, das crianças aí da geração alfa, que eles conseguem se colocar muito mais no lugar dos outros, né? Essa questão aí eu percebo forte na geração alfa. Mas a geração anterior, essa que está na universidade atualmente, eles são muito frágeis emocionalmente. Isso eu já li, inclusive, em pesquisas, né, que relatam, tá? Isto, né, relata o problema de ansiedade, depressão. A ansiedade, na verdade, ela está muito relacionada ao excesso de informações, né, que a gente recebe, e eles, né, por estarem mais hiperconectados ainda, e eles não conseguem lidar, né, com toda essa informação,
e acabam se deprimindo, né? Acabam ficando cada vez mais ansiosos. Né? O número de crianças com transtorno de deficiência, né, e de ansiedade, né, os TDAHs, aumentam, né, de forma muito grande nas escolas, com essas duas últimas gerações. Então, aí é importante o professor repensar, os psicólogos, né, toda a equipe pedagógica das escolas, nós que formamos professores, como, né, usar a tecnologia ao nosso favor e não criar, né, eles têm essa vantagem de conseguir acessar mais a informação, mas ao mesmo tempo estão muito mais fragilizados emocionalmente, como o Luiz bem coloca ali, e facilmente desistem das coisas, né? Isso é verdade mesmo. Luiz Eduardo, né? Seguindo um pouquinho, né, a gente poderia se aprofundar muito nessa discussão das gerações. Eu acho que é um tema bastante interessante, né, e que influenciam bastante, né, os nossos alunos. Trago um pouquinho uma discussão, nós estamos passando do tempo, mas eu vou adentrar um pouquinho, porque a gente está respondendo perguntas ao mesmo tempo aqui, tá, Henrique? Falar um pouquinho sobre o conectivismo, né? Muito já tem se ouvido falar sobre teorias da aprendizagem, né? Já se falou sobre o behaviorismo, né? O construtivismo, mas, né, desde 95 aí tem se discutido muito sobre o tal de conectivismo. O que é o conectivismo, né? Alguns dizem que é uma teoria da aprendizagem, existem alguns outros pesquisadores da área que vão dizer que ela não é uma teoria da aprendizagem, mas ela é, na verdade, um marco, né, mais metodológico, e que ela estaria já impregnada de outras teorias de aprendizagem. Então, ela se baseia, né, na ideia, né, na premissa de que a informação ela não está mais, né, só nas pessoas, mas ela estaria distribuída, né, nas máquinas, nos bancos de dados, nas nuvens, tá? E não só na cabeça dos indivíduos. Essa é uma das premissas básicas do conectivismo, tá? Então, ela teria alguns outros princípios, tá? Além, né, dessa peculiaridade do cognitivismo, ela teria outras ideias, né, que a gente pode citar, né? A necessidade de quando a gente aprende, a gente ter várias opiniões para discutir um conceito, a necessidade de troca de informações, né, não só de alunos com professores, de professores com alunos, mas também, né, dessa informação que agora, né, pode estar distribuída, né, em dispositivos não humanos, que seriam as grandes bases de dados de computadores, a necessidade de a gente alimentar, né, e manter essas conexões para facilitar a aprendizagem contínua, né, que a aprendizagem ela não seria uma aprendizagem, né, que não teria mais um nível de ensino para te terminar, né? Como existe uma quantidade muito grande de informação, né, que evolui rapidamente, uma quantidade exponencial de pesquisas, de informações que crescem, a necessidade do ser humano, né, estar em constante formação, uma formação para toda a vida, né? Então, uma formação continuada, né, para toda a vida. Isso é uma tendência para todas as áreas, né? Independente da tua área de formação, tu não tem mais como fazer só uma graduação, ou só uma especialização, ou até um doutorado, e ficar parado, porque tudo está evoluindo, o número de informações, né, é vertiginoso que a gente está produzindo como espécie. Isso faz com que a gente tenha essa necessidade de busca contínua, né, de informação, tá? O que mais que é importante aqui a gente discutir? Essa necessidade de atualização, como eu estava falando, né, também faz parte do conectivismo. Então, o conhecimento, por estar se atualizando, a gente tem que estar sempre buscando, e a própria tomada de decisão, né, já é um processo em si de aprendizagem. Então, quando tu vê uma mudança na realidade, você vai buscar entender essa mudança da realidade, tu tem que tomar uma decisão. Então, isso são alguns princípios básicos, né, que norteiam, né, o dito conectivismo,
tá? Aí existe, como eu estava falando para vocês, algumas críticas, para quem nunca ouviu falar no conectivismo, aí pelo menos alguns de vocês já devem conhecer, outros ainda não, mas para quem não escutou nada ainda sobre conectivismo, fica aí algumas ideias, algumas pinceladas para vocês correrem atrás, né? Vamos ver aqui. A Helena disse que vai ter que sair agora, agradeço, né? Mas vai ter que sair, tá? Tudo bem, Helena. Então, esse é um questionamento que se faz, né? Seria o conectivismo uma teoria de aprendizagem, né? Ou é apenas um marco pedagógico, né? Então, essa é uma pergunta e que alguns pesquisadores, né, têm se feito e têm tentado pesquisar e responder, né? Também, né, os princípios preconizados pelo conectivismo já estão presentes em outras teorias de aprendizagem, né? Existem muitos pesquisadores que dizem que sim, né, que vários desses princípios do conectivismo já estariam presentes dentro do próprio construtivismo, né? Mas, né, existem outros que dizem que não. É possível, né, a aprendizagem residir em mecanismos não humanos, né? Agora nós está muito em voga, né, a inteligência artificial, né? Então, cada vez mais a inteligência artificial invade, né, outras áreas, inclusive do marketing, né? Então, é uma pergunta que a gente se faz cada vez mais, tá? Se a aprendizagem pode residir em mecanismos não humanos, tá? Então, existe, né, 3 tendências pedagógicas, como vocês devem conhecer, que já influenciaram a educação à distância, né? Nós temos o behaviorismo, né, cognitivista, que de alguma forma, então, teve algum momento, né, da educação à distância em que se levou à construção daqueles projetos, né, de projetos de intervenção pedagógicas que eram assistidas. Tu ia preenchendo um formulário, né, e principalmente por projetos computacionais. Então, é bem estímulo-resposta, né? Você tem projetos com instruções bem definidas e aí, a partir da educação à distância, você ia construindo, né, essas instruções assistidas. Isso estaria fortemente presente aí dentro desse pensamento behaviorista. Então, surgem as ideias ali na sequência do construtivismo, né? O cognitivismo construtivista, que vai ter grande parte, né, da sua origem lá com o Piaget e com alguns dos seus seguidores, tendo, né, um núcleo bem forte também ali na teoria do Vygotsky, do Dewey, né? Então, essa questão da construção social do conhecimento, da interação, não só de ter estímulos e respostas, mas da necessidade da interação dos alunos para a construção de um processo de ensino-aprendizagem. Uma colega botou ali a experiência dela, né, quando ela esteve na Europa, né, na qual, né, eles tinham 30%, 50% da aula eram aulas expositivas, outros 50% eles tinham que interagir, eles tinham que pesquisar e construir alguma coisa. Está aí forte, né, a presença da ideia do Vygotsky, da interação social, né, da zona de desenvolvimento proximal, de tu propor problemas que o aluno não consiga resolver sozinho, mas que ele consiga resolver com a interação dos seus pares, os professores e alunos. E agora indo além, né, com a informação disponível, né, nas nuvens, nas redes de computadores. Então, aí estaria a ideia, né, do construtivismo. Eu também tenho uma teoria fortemente vinculada, né, à educação à distância, quando ela proporcionou essa comunicação bidirecional que a gente diz, né? Quando a gente cria oportunidades de interações síncronas e assíncronas entre os educandos, nós estamos, de alguma forma, usando o construtivismo, essa ideia, né, de que é a partir daquele processo de interação que a gente constrói os processos de ensino-aprendizagem. E aí, em 2005, 2007, né, tem esse novo, poderíamos dizer, um novo paradigma pedagógico, né, que aponta o construtivismo, com uma ideia, né, de que os procedimentos e criações de redes de informação, né, eles têm uma finalidade, né, bastante importante na resolução de problemas. E aí, problemas reais, né? O aluno teria que acessar essa informação que agora não está mais só disponível na mente de um ser humano, mas também estaria disponível essa informação nesse emaranhado, né, de computadores, de bancos de dados,
né? Eu quero fazer uma pesquisa, às vezes, com o pessoal da geofísica, ali, das geociências, que usam muitos mapas que já foram feitos por satélites, que estão ali numa base de dados, né? E muitas vezes estão ali há anos e ninguém conseguiu enxergar, né? E vai um cara ali, pega aquela informação que está na base de dados e consegue ver algo novo. Então, quer dizer que a informação ela está residindo, né, em dispositivos não humanos agora, e essa interação do humano com esse não humano é que nos permite, né, atacar problemas reais. E de acordo com essa perspectiva conectivista, né, nós podemos pensar, né, o processo de ensino-aprendizagem nesta perspectiva, né? Não de só aprender de forma mnemônica as coisas, mas de usar a informação disponível na internet, da informação disponível nas bases de dados que estão na rede, e a partir daí conseguir atacar um problema novo, conseguir atacar um problema real, muitas vezes, né? Então, é mais ou menos essa ideia que o conectivismo traz, né? E aí faz essa alusão, né, à educação em nuvem, tá? Que seria uma alusão a esse conceito computacional, né? Cloud computing, né? Que seria a computação em nuvem, como nós discutimos no início da nossa fala, né? Na qual nós não temos mais nós precisamos de um hardware potente, o software estaria disponível na rede. Nós vamos acessar daqui um pouco até um sistema operacional, né? Fora da nossa máquina. Então, à medida que as redes aumentam, né? A gente consegue acessar essas informações, inclusive programas em outros computadores, que estão em nuvem. Além disso, nós temos agora bases de dados, informações que estão distribuídas, né, por toda essa rede de computadores, estão nas nuvens, e cada vez mais a gente acessa essas informações para resolver problemas. Então, como nós temos alunos hiperconectados, né? Claro que com suas deficiências, né, principalmente como o professor Luiz apontou ali, né, são alunos muito fragilizados emocionalmente, então nós temos que de alguma forma pensar como, né, que nós vamos subverter, né, essa deficiência, ou conseguir transformar esses alunos em alunos menos frágeis emocionalmente, mas ao mesmo tempo aproveitar, né, essa hiperconectividade, essa escola sem um espaço bem definido, numa informação que não está mais no centro, né, não está mais nos professores, e aí toda a escola ela precisa se reinventar, né? Ela precisa ser repensada, né? O papel do professor muda, não precisa mais de um espaço físico com grades, né? Não precisa mais uma escola gradeada, uma escola disciplinada, né? Nós precisamos de uma escola mais flexível, talvez com currículos, né, mais flexíveis, né, que apontem, né, para essas características mais específicas de cada aluno. Aí entra a questão das metodologias ativas, né, de construir o conhecimento em cima do sujeito e não de uma média, porque quando a gente dá uma aula, a gente sempre pensa numa média, a gente não dá aula para o melhor aluno nem para o pior aluno, né? Isso é um grande problema. E depois a gente ainda avalia querendo que todos, né, externalizem a mesma coisa e eles têm uma bagagem, um conhecimento diferente. Então é aí que a escola precisa ser repensada. Nós temos sujeitos, corpos frequentadores das escolas e das universidades que estão cada vez mais diferentes, são diferentes, não são mais os mesmos. Nós temos um processo tecnológico, né, de hiperconexão, agora chegando a 5G no Brasil também vai nos afetar mais fortemente, então são sujeitos que estão interagindo de forma diferente, eles são capturados, a atenção deles é capturada por outras coisas que não é as que capturavam a atenção do meu pai, né, ou a minha, né, então eles são capturados, a atenção deles por outras coisas, então a escola precisa dar conta disso também. É um desafio muito grande para nós educadores, né? Para quem ensina, né? Ou para a própria universidade é um desafio muito grande, para os professores que estão atuando ali na escola, mas é uma reflexão que nós precisamos, né? Já deveríamos estar fazendo, porque existem países europeus como Finlândia que já vem pensando isso há décadas, eles já vêm mudando, né, não só a concepção do espaço físico, mas o metodológico, isso deu resultados bons dentro da Finlândia, né?
E também não é só a distribuição espacial, como a gente chegou à conclusão desde o início, mas a concepção metodológica que precisa ser repensada. A gente precisa pensar não só nas questões metodológicas, mas também psicológicas, quem são esses frequentadores da nossa escola, tá? Eu acho que isso é muito importante. E aí muda toda essa concepção da escola, né? Nós temos uma educação em nuvem, que também pode ser aplicada não só no ensino básico, na educação superior, mas também na pesquisa, e isso é fato, né? Hoje em dia, principalmente quem trabalha com astronomia, não vai mais, muitas pessoas nem vão lá no telescópio para acessar, eles acessam essas informações pela internet, pela rede, pela nuvem, né? Eles conseguem manipular o telescópio à distância. Quem trabalha na área de geociências, o Luiz pode nos falar com mais propriedade sobre isso, né? Tu consegue acessar bases de imagens online. Então, toda essa informação, não só na educação básica, mas também a nível de pós-graduação, está se dando muito em nuvem, tá? E aí entra a questão dos dispositivos, né? Da forma como a gente vai interagir com os nossos alunos. Então, tudo isso tem que ser repensado, né? De forma também, como uma colega também bem colocou, né? De pensar qual é a tecnologia, né? De rede, de hardware que os nossos alunos dispõem. Não adianta a gente querer propor algo que eles não tenham acesso, principalmente para nós que estamos num país de terceiro mundo, onde as nossas redes de comunicação ainda são extremamente lentas, né, e que o poder aquisitivo, né, dos nossos alunos é muito baixo, eles não têm, às vezes, um computador, né, uma placa de vídeo adequada para fazer as coisas que precisam. Então, tudo isso tem que ser pensado, ser levado em conta na hora de se propor uma educação em nuvem. Mas a médio prazo, pessoal, a 5G vai chegar, né, querendo ou não, daqui a um pouquinho a 5G vai estar presente, né, no Brasil, e tudo vai mudar, pessoal. Nós vamos ter outras redes de internet, como a rede de constelação de satélites da Starlink, né, do Elon Musk. Nós vamos ter acesso à internet em qualquer lugar do planeta, uma internet boa, né, razoavelmente boa, essa da constelação de satélites, e tudo vai mudar, né? A hiperconectividade vai estar cada vez mais presente, e os sujeitos que vão chegar na universidade daqui um pouco, pessoal, vão ser os sujeitos da geração alfa. Será que nós estamos preparados para trabalhar com a geração alfa? Era isso aí que é mais uma forma provocativa, não me aprofundei muito, né, em nenhum conceito dentro dessa fala, porque nós temos um tempo muito restrito, mas fica aí uma forma mais provocativa para a gente começar a repensar a escola, repensar a universidade, porque as coisas estão mudando, né, de uma forma cada vez mais veloz, e eu acredito que a escola e a universidade estão defasadas, né, muito defasadas em relação eu diria assim, esses frequentadores, esses corpos que estão na escola, né, e essa nova conformação da subjetividade desses alunos. E é por isso que nós estamos numa crise educacional, né, da nossa escola. E não adianta a gente querer trazer a escola tradicional, querer que os alunos tenham... Está faltando disciplina para os alunos. Não está faltando disciplina, né? Eu acho que está faltando indisciplina, né? Está faltando que a gente proponha, né, metodologias que sejam mais ao encontro dessas subjetividades e não dê encontro com essas subjetividades. Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco, né, à disposição para perguntas ou para que vocês possam contribuir também com essa nossa discussão, né, com esse nosso debate. Professor Rafael, muito obrigada pela sua apresentação. Ideias bem provocativas, né? Pessoal, quem quiser se manifestar oralmente, deve levantar a mão, e aí nós vamos, então, liberar o uso do microfone, tá? Pensando, né, professor, na sua colocação ali sobre a importância de nós conhecermos os nossos discentes, né? Sem dúvida, nós precisamos conhecer as suas características, de onde vem, né? Temos alguns instrumentos institucionais de pesquisa de ingressantes, é importante que todos busquem ter conhecimento desses dados. Temos também uma resolução de combate à evasão e retenção,
aprovada em 2020, que, dentre as suas ações, apresenta várias de estudo desse perfil de ingressantes e perfil dos demais discentes que já estão cursando. Então, não temos como ignorar esse sujeito, que não deve ser apenas um espectador, porque se não existirem os discentes, nós não teremos trabalho e também não teremos a universidade. Então, é nesse sentido que eu coloco. Eu acho, professora Rita, que o feedback é muito importante no ensino à distância ou no ensino remoto, né? Então, a gente precisa acompanhar esses alunos de perto semanalmente. Eu construí um instrumento, né, para os meus alunos da graduação, em que semanalmente eles avaliam todo o meu processo de interação com eles. Eu coloquei uma escala Likert e eles avaliam. O tempo da aula síncrona está adequado, ou assíncrona? Os recursos tecnológicos que eu estou utilizando estão adequados? Eles podem ter um campo ali para dizer por que eles não acham que está adequado, né? Porque se eles não têm dados, se eles não têm... E aí, à medida, né, semanalmente, eu posso, né, atualizar a minha metodologia, né, tanto em termos metodológicos quanto tecnológicos, porque eu tenho que levar em conta, né, a realidade dos meus alunos. E é fácil de fazer isso. Eu só construí uma tabela no Google Docs, e aí a tabela vale como presença da minha atividade síncrona e também como avaliação, né, das atividades que eu desenvolvo, tanto das síncronas quanto das assíncronas. E, né, eles também têm a possibilidade de assistir, né, as gravações. Eu disponibilizo as gravações do encontro síncrono, e aí eles, nessa planilha, eles também colocam por que eles não puderam assistir aquele dia, caiu a conexão, não tenho dados. Então, a partir daí, eu vou monitorando semanalmente o que está acontecendo e vou ajustando. Chega no final do semestre, a coisa já está funcionando. A gente vai ajustando aos poucos, né? Nós temos ali no chat vários elogios à sua apresentação, sobre as reflexões suscitadas. O senhor pode acompanhar ali, bastante esclarecedor. Obrigada, professor, por dividir esse importante conhecimento conosco. Parabéns, excelente trabalho, parabéns pela iniciativa, pela apresentação e pelos temas tratados, professor Rafael. Temos ainda mais uma consideração. Posso ler? Sim, pode ler. Outro grande desafio é desenvolver a escrita científica com acadêmicos que estão acostumados com a escrita usada nas mídias sociais. Será que a geração alfa terá melhores condições para aplicar e desenvolver o conhecimento e escrita científica com mais qualidade que a geração que encontramos nas universidades? É o questionamento da professora Carla Silveira de Itaqui. Olha, Carla, na minha opinião, é meio difícil de responder essa tua pergunta. Isso vai depender de como que a escola vai atacar esses alunos, qual vai ser a metodologia que eles vão utilizar. Eles vão continuar com a escola tradicional, com esses alunos, né, que pensam de uma forma diferente, né? Se a escola tem que se adaptar a esses alunos, né, de alguma forma, então nós vamos ter que, de repente, fazer esses alunos pesquisarem lá, e isso eu percebo nos nossos, na minha filha, pelo menos, em várias crianças que eu interajo da geração alfa, eles são muito melhores pesquisadores que a geração anterior, inclusive que a minha, né? A minha filha, qualquer coisa que ela quer saber, ela vai a fundo e ela não sabe escrever ainda, ela pesquisa só por voz, né? Ela chama OK Google, né? E aí já começa a pesquisar. E ela vai a fundo, né, nas pesquisas dela com 6 anos, pessoal. Ela é uma grande pesquisadora. Então, eu acho que a escola não pode podar isso dos nossos alunos. A geração alfa, ela é pesquisadora, né? O quanto que a escola vai conseguir manter esses alunos como pesquisador, ou a escola vai continuar destruindo os nossos alunos como tem feito? Então, eu acho que a escola precisa se reinventar para esses alunos. Eu vejo com muito bons olhos essa disponibilidade da informação na rede, né? Claro que aí entra a questão de nós instrumentalizá-los para eles saberem filtrar as informações, saberem filtrar as fontes para poder fazer uma pesquisa de qualidade. Mas eu acho que isso a escola já consegue fazer com as crianças
que não sabem ler. Hoje em dia, uma criança que não sabe ler já pode fazer uma pesquisa na internet. Basta ela chamar o Google, né, e saber filtrar as informações. Eu vejo com muito bons olhos essa geração que está vindo. E olhem para essas crianças, percebam como elas conseguem, elas não têm medo de um problema mais. A geração alfa, quem nasceu depois de 2010, que está hiperconectado, eles não têm medo dos problemas, eles atacam o problema, eles vão atrás da resolução desse problema. Eles se colocam muito mais no lugar, isso em média, tá, pessoal? Eles se colocam muito mais no lugar dos outros, dos seus colegas, né? Eles estão muito mais preocupados com a natureza. Pergunta para essas criancinhas, né? Eles estão muito mais preocupados com a natureza. Por outro lado, né, como o colega apontou ali, eles têm uma fragilidade muito maior nas questões emocionais, tá? Eles, pelo excesso de informação que eles têm, a gente sente que parece que eles precisam de mais informação, eles ficam mais ansiosos, né? E eu percebo essa hiperatividade dessas crianças, mas tem os aspectos positivos. Talvez os nossos alunos não consigam ler, não consigam fazer contas matemáticas básicas, elementares, são semi-analfabetos, muitas vezes, ao chegar no curso superior, porque a escola está desalinhada desses alunos, né? Eu vejo isso como uma resposta, né? Os alunos não querem prestar atenção naquele quadro da professora, um quadro branco, né? Uma lousa, ou seja, de giz ou de caneta, né? Enquanto ela tem um celular na mão. E eu vejo escolas, né, pessoal, que prendem o celular, tem uma caixinha lá na frente para o aluno depositar o celular. O que nós queríamos na década de 90? Nós queríamos que cada aluno tivesse um computador, era o sonho de toda a escola, de todo o governo estadual, que toda a escola tivesse um computador por aluno. Agora os alunos têm um computador por aluno na mão, na palma da mão, e o que a escola faz? Poda, ela guarda numa caixinha. Por quê? Porque eles têm medo, eles não têm um referencial metodológico para usar aquele computador de mão, aquele smartphone, aquele telefone inteligente, de forma adequada. Se eles deixarem aquilo ali na mão do aluno, a aula do professor não vai conseguir competir com o celular e ele vai para o WhatsApp, ele vai para o Facebook, ou para o Instagram. Ninguém mais, os jovens não usam mais o Facebook, isso é coisa de velha, né? Eles usam o Instagram. Então, os professores não conseguem competir metodologicamente com o celular. Mas se tu pegar o celular ali, tu vai ter sensores, tu pode usar ele com um decibelímetro, medidor de intensidade luminosa. Tu tem um laboratório, né, de física na tua mão, e cada aluno tem um na sua mão. Tu pode usar, mesmo com o Android antigo, fazer realidade aumentada na sala de aula, né? Isso vai chamar muito a atenção dos teus alunos. Então, basta tu usar um computador por aluno que nós dispomos hoje, né, a nosso favor, e usar, né, o que retém a atenção dos nossos alunos. E talvez, né, se os professores conseguirem fazer isso, esses alunos aprendam a ler e escrever, e a fazer contas elementares de matemática. Mas se a escola não se reformular, eu vejo que existe um desalinhamento cada vez maior da escola com esses alunos. E os países que estão fazendo isso, que estão trazendo metodologias ativas, mão na massa, né? Essas crianças, hoje em dia, elas querem botar mão na massa. A geração alfa é assim, né? Tem que trazer robótica, tem que ensinar programação para as crianças. A minha filha tem 6 anos e eu estou ensinando lógica de programação para ela. Não é besteira, é só tu pegar o Scratch Junior. Baixa aí o Scratch Junior. Tu pode ensinar os alunos a partir dos 5 anos a lógica da programação. E ela adora fazer os jogos. O sonho dela agora, não sei se é por influência minha, né? A gente diz várias coisas para ela não ser, a gente não está tentando influenciar, né? Ela diz que vai ser robozista, e ela diz, eu vou inventar até o nome da minha profissão, eu vou ser robozista, né? Eu não quero mais que as pessoas morram, eu vou conseguir de alguma forma ler a informação do cérebro e vou passar todos para robôs, porque eu não quero que ninguém morra, eu não quero que a minha avó morra e nem meu avô morra, nem meus pais. Então, tem a ver a questão do estímulo, né, com esta geração alfa que está vindo por aí, e da reforma. Tem que ter uma reforma. A escola como está fadada a não existir, né, a terminar. Eu vejo assim, eu finalizo a minha fala dizendo isso. Ou a escola se reforma, né, os nossos alunos não vão mais precisar ir lá para aquele ambiente fechado, gradeado, né, sentar perfilado um atrás do outro,
Claro que as interações sociais, elas são importantíssimas. Se eles não tiverem interação social, né, olho no olho, né, eles vão se tornar frágeis, né, emocionalmente, eles vão desistir das coisas, né, qualquer coisa que tu disser, eles vão chorar, então esse é um grande problema. Mas por que não fazer esse contato pessoal e, ao mesmo tempo, né, usar essas peculiaridades dessa geração tão linda que está surgindo? Eu vejo com bons olhos, porque eu estou acompanhando a minha filha, né, e eu pelo menos acredito, né, no potencial dessa geração, desde que nós saibamos construir uma escola diferente para eles, e, consequentemente, uma universidade diferente, não tem como, né? Dentro dessa ideia da necessidade de reformulação da escola, a professora Carla comentou que, então, os cursos de licenciaturas terão que ser repensados. Estamos agora em um processo de reformulação dos PPCs para adequação às novas DCNs, então, importante que nesse movimento, nesse processo, nós pensemos também que professores queremos formar, que possam promover essa reformulação lá nas escolas de educação básica. Bem, pessoal, nós ainda temos tempo, caso queiram fazer mais algum comentário, alguma consideração. O professor Rafael também, se há algo que deixou de mencionar pelo tempo e gostaria de fazê-lo agora, ainda temos tempo. Eu gostaria de ouvir os colegas aí, de repente, algum relato, né, que tenha filhos nessa geração Z, ou que tenha filhos, né, nessa geração alfa, e que percebam essas peculiaridades, essas características dos alunos. Até no ensino superior, né, esses alunos que estão chegando no ensino superior, um dos nossos colegas colocou ali, eu acho que foi o professor Luiz, né, que ele observa essas características, que eles são fragilizados emocionalmente, que eles desistem fácil das coisas. A Fernanda diz que a filha dela tem 6 anos e tem robótica na escola e adora, né? Não quer dizer que todas as crianças vão gostar de robótica, não é isso que eu estou dizendo. Mas, em média, eles gostam de coisas de colocar a mão na massa. E é possível fazer isso até no formato remoto, né? Por exemplo, tu pega a Base Nacional Comum Curricular, tem momentos ali em que eles têm que saber seguir instruções, é um dos itens ali, né? Então, os alunos têm que saber, de alguma forma, ler uma instrução e seguir aquelas instruções. Então, é simples, eu digo assim, manda cada aluno atrás da sua telinha desenhar das mesmas instruções para eles. Nós vamos desenhar um monstro agora, né? Desenhe os olhos desse monstro bem grande, desenhe um nariz bem grande, uma boca bem grande, né? Depois, cada um deles vai mostrar o seu monstro na tela, e cada um deles, embora tenha recebido a mesma instrução, vai desenhar um monstro diferente, porque eles têm um conhecimento prévio diferente. Então, isso já faz com que eles vá além, né, de seguir apenas instruções. Eles conseguem perceber, né, que eles são diferentes, né? Eles têm que se entender como diferentes. E isso também é uma característica bastante marcante que eu vejo forte na geração Z, e mais forte ainda, né, na geração alfa, né? Essa questão de gênero, né? Para eles ver um homossexual na rua, não tem diferença, né? Não tem aquela questão da nossa geração, que a gente ficava olhando com alguns olhos de diferença. Para eles, não tem diferença, isso eu percebo já, né, nessa geração. Eles não têm aquele preconceito que nós tínhamos, né, que era embutido, né, pelos nossos pais, né? Eles não têm mais esse preconceito. Então, isso são características que eu, pelo menos, percebo, né, percebo no meu filho, que é da geração Z, e mais forte ainda na minha filha da geração alfa agora, né? A Fernandes que concorda que nem todas vão gostar, né? Mas é importante instigar, né? E é uma necessidade cada vez maior que a gente vai ver, principalmente no campo profissional, porque com a hiperconexão, nós vamos precisar cada vez mais de programadores. Você já estava lendo um artigo, não sei se já existe um déficit muito grande de programadores na América Latina. Imagina quando nós tivermos uma hiperconexão, né, com a IoT, Internet das Coisas, que todos os nossos
eletrodomésticos, que tudo que nós utilizarmos estiver conectado na rede. Nós vamos precisar mais e mais de programadores, né? Que a robótica, né? Carros que se autodirigem, a própria Tesla, né? Se você pegar os países de primeiro mundo, né? A Tesla aí veio forte com carros que tem que programar eles e eles se autodirigem, não precisa mais de um motorista. Né? Quando nós tivermos cada vez redes melhores, a tendência é que isso também chegue no nosso país daqui a um pouquinho. E nós vamos precisar de pessoas especializadas para programar esses veículos. Né? Então, a lógica de programação, a robótica, eu acho que ela tem que estar cada vez mais presente dentro da nossa escola. Não quer dizer que nós não vamos mais ensinar matemática, que a gente não vai ensinar física para eles, mas tu pode usar, né, a robótica como um dispositivo, né? É um conceito que o professor Márcio Martins aqui do campo sempre traz, né? Traz a robótica como um dispositivo e a partir dali tu vai ensinando. Tu ensina o que é um resistor, tu ensina o que é corrente elétrica, né? Tu ensina conceitos básicos de alavanca, né? Mas tu consegue trazer de uma forma em que que ele tem interesse por aquilo ali. É diferente de eu, por exemplo, fazer ele mexer um braço robótico, ele entender, né, a alavanca daquele braço robótico, do que eu ir desenhar, né, uma alavanca lá no quadro negro, ou projetar num data show. É totalmente diferente. Não. Aí eu vou conseguir competir. Se eu tiver um robô na sala de aula, se fizer uma realidade aumentada, eu vou conseguir competir com o celular do aluno. Eu posso usar o celular junto com eles como ferramenta. Né? Agora, se ele ficar com o celular e eu com quadro negro, eu não vou conseguir competir. Aí eu vou ter que prender ele na caixinha mesmo. Aqui teria alguém que tem um neto no primeiro ano e acompanha um neto nas aulas online, né? E veja uma professora jovem, muito bitolada, presa apostilas, fichas e cadernos de atividades, muitas vezes dizendo isso não existe, né? Eu também enxergo isso, eu vejo muitas vezes os professores dando aula online e a gente tem que imprimir o polígrafo do aluno, e aí ele vai preenchendo aquele polígrafo online, né? Pergunta sobre a pirâmide do Egito, das 3 pirâmides do Egito, e aí ele preenche no polígrafo, né? Por que tu não faz, pelo menos na escola que os meus filhos estudam, né? Todos têm acesso à internet e a computador. Por que tu não faz ele usando o Google Earth, ir lá nas pirâmides, enxergar a pirâmide, né? É coisa extremamente simples, muda totalmente a perspectiva da aula, mas ele está ali preenchendo, né, o papel. É totalmente desmotivante, é chato, é muito chato essa aula, né? Ou da queda livre, né? Eu posso viajar agora e ir lá na torre, né? Que o Galileu fazer os experimentos dele de queda livre, enxergar a torre, né? Não tem por que eu imprimir em preto e branco ali, fazer o aluno olhar para aquele material impresso ali. Se tu tá numa aula remota, ainda mais, né? Por que tu não vai usar essas tecnologias? Por que tu não vai construir um jogo, né? Fazer um quiz com eles? Então, tu tem que usar as ferramentas tecnológicas associadas a uma metodologia adequada, associadas a uma metodologia ativa, né? Então, tem que ter esses dois lados. Usa tecnologia, mas de nada adianta uma tecnologia contemporânea se tu não tiver uma metodologia adequada. Tu pode usar o caneta e papel e construir uma atividade gamificada e que vai reter a atenção dos teus alunos, né? Não, o problema é usar uma outra tecnologia que é o papel e a caneta. Pode também, né? Então, a metodologia é muito mais importante, né, do que a tecnologia. Embora as tecnologias contemporâneas hoje possam reter muita informação desses alunos que estão por aí, porque a gente consegue fazer muitas coisas, a gente consegue viajar, né, pelo planeta e mostrar coisas para as crianças. A minha guriazinha tem muito sonho de ir nos lugares, agora na pandemia a gente não consegue nem viajar, mas a gente viaja todos os dias, né? Eu levo ela para a França, eu levo ela para o Japão, né? Ela queria conhecer a Disney, esse dia nós fomos na Disney, ela não gostou muito pelo computador, achou outros lugares mais interessantes que a Disney, pelo menos do Google Earth. É muito interessante, professor. O senhor trouxe aqui várias possibilidades, né? Nós temos outros elogios. Ótima apresentação, parabéns. A Miriam diz. A Deise Mara também parabeniza pela apresentação.
Temos mais uma consideração da Fernanda. Minha filha está em fase de alfabetização e os jogos, games ajudam muito ela a compreender a construção de leitura e escrita. Essas ferramentas são muito importantes para essa geração alfa. E mesmo no ensino remoto que a gente está fazendo na universidade, é muito importante a gente interagir com cada um daqueles sujeitos, para que eles se sintam que eles não são mais uma conexão ali no teu Meet. Eles têm que se sentir que tu tem que chamar eles pelos nomes, ler as considerações deles, como eu estou fazendo aqui no chat, ó. Ah, a Fernanda falou tal coisa, né? O Luiz falou tal coisa. Porque no momento que tu chama as pessoas aqui, né? Tu faz o que a gente chama dentro da neurociência de um acoplamento neural. É uma conversa, mesmo do outro lado da tela, a gente tem uma conversa bidirecional, né? No momento que eu chamo a pessoa, a gente cria esse acoplamento neural, e aí a pessoa vai prestar atenção no que eu estou falando. Se eu ficar só falando aqui, não tem, é uma mão única, vira um monólogo, né? Eu tenho que estar interagindo aqui, chamando o nome das pessoas, interagindo com elas. Talvez o ambiente, às vezes, não nos facilite muito, né? Eu tenho procurado um ambiente, assim, que isso esteja mais presente, mais marcante, né? Até um ambiente que eu estou analisando, que eu estou achando bastante interessante, se chama Go Brunch, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar. Eles criam como se fosse uma Second Life, né? Tu entra para dentro de uma sala e aí tem uma mesa, tu escolhe o tipo tu quer uma mesa com 10 pessoas, com 500 pessoas, dá até para entrar 409 pessoas numa sala. E aí tu clica em cima de uma cadeirinha e tu senta. É uma coisa muito mais humanizada, é bem interessante. Tu te sente dentro da sala de aula, né? Dá uma sensação interessante. Aí tu senta naquela mesinha. E aí tu tem todos os recursos que tu tem, por exemplo, né, como nesse ambiente aqui do Meet, ou o Zoom, né? Aí tu pode abrir câmera, fechar câmera, compartilhar, né? Eles têm um recurso interessante que se chama Breakout, né? Tu cria salas paralelas e aí os alunos vão para as outras salas. Tem um hall, assim, tu caminha ali, vai para outra sala. E aí lá naquela outra sala tu interage, tu dá um tempo para as pessoas, elas voltam para o grande grupo para fazer a discussão, o debate do que eles fizeram ali. Então, eu acho que tem que se pensar também, né, se for trabalhar de alguma forma remota, num ambiente mais humanizado, né, num ambiente que a gente se sinta mais pessoa aqui dentro, né. Aqui, por exemplo, tem um monte de colegas aqui, mas eu não tô enxergando eles. Parece que parece que eu tô aqui só com a Rita e com o Matheus e com o Henrique, né? Na verdade, parece que eu tô só com a Rita aqui, porque é só ela que tá com a câmera aberta. Parece que é só eu e a Rita aqui, né? Às vezes eu dou uma lidinha ali no nome das pessoas, tento interagir com elas, mas é uma coisa desumana, né? Eu nesse ambiente, não estou fazendo propaganda do ambiente, né? Mas eu senti que eu conseguia, as pessoas parecem que fluem mais ali, tu tá enxergando ela sentada nas cadeiras, dá um formato mais humano, né? Eu acho que os ambientes têm que evoluir nesse sentido também. Professor, o senhor está utilizando nesse momento o Go Brunch? Esse cenário, da forma que está, o senhor sentado, eu confesso que estou intrigada desde o início da atividade. Não, esse aqui eu estou usando o OBS Studio, é um outro programa em que eu consigo juntar coisas, consigo fazer um cenário virtual em casa, com chroma key, né? Eu posso ficar de pé aqui, claro que eu tenho que ajustar a câmera daí, né? É como se eu estivesse dentro de um cenário virtual aqui, interajo com as pessoas, posso fazer um monte de coisa aqui dentro dentro desse ambiente também. Uhum. Poderia colocar o link, professor? É OBS que o senhor falou? OBS Studio. Uhum. Se procurar assim na internet, você já acha. Ele vai exigir bastante a parte de vídeo do teu computador e de memória, né? Eu até o ano passado não conseguia usar muito bem ele com todos os recursos, né? Travava meu computador. Aí agora eu consegui comprar um computador com a placa de vídeo dedicada, aí eu consigo dar esse aspecto mais profissional, né? Para as minhas lives, para as minhas aulas. Mas é um programa bastante interessante para a gente que está nesse trabalho remoto. Mas se vocês quiserem explorar o Go Brunch, né, eu acho muito legal esse... Ele está em desenvolvimento, tá? Ele está em desenvolvimento, inclusive, por brasileiros,
para quem já está desde o início do projeto, até eu tenho acesso, né, a liberado, ele é gratuito, né, e permite gravação. Eu não sei se está liberado gravação agora para quem não é dos mais antigos dentro do ambiente, que a gente vai colaborando com ele também, né? Mas dá para entrar até 409 pessoas e funciona bem, com muitas pessoas conectadas, assim, elas interagem bem. Eles estão testando agora para mais de 700 pessoas de forma simultânea. E é gratuito, eu não sei como é que está a parte de gravação, se está funcionando agora. Eu ainda tenho acesso à gravação, porque eu sou dos mais antigos que estou interagindo ali. E isto, OBS é um software livre, né? Muito legal, né? Eu tenho utilizado bastante, e isso é uma coisa bastante importante dentro das tecnologias, pessoal, e é uma tendência, de acordo com o conectivismo, que a gente tem que estudar a vida toda, né? Então, 1 hora por dia eu me dedico para aprender coisas novas de tecnologias. Agora eu estou me apropriando bastante dessa parte de trabalhar com OBS, dá para fazer tanta coisa legal dentro dele que eu não sabia. Dá para botar aparecer o nome do professor, sair, entrar. Até tentei fazer hoje, não consegui, deu algum probleminha ali. Aí automaticamente ele fica trocando, né? Agora eu estou aprendendo a gerenciar o OBS pelo celular, então aí eu posso ficar aqui no meu estúdio e dar todos os comandos, trocar de cena, né? Tudo pelo celular aqui. Faço uma conexão Wi-Fi aqui e vou trocando as cenas, eu controlando tudo, não precisa de mais, só eu consigo gerenciar, né, o meu estúdio aqui, só com o celular. Então, são coisas plugins que tu vai colocando e vai aprendendo com o tempo, né? Mas também requer estudo, né? Mas eu acho que é uma ferramenta muito legal, até aqui no campus, acho que foi no passado, eu fiz um curso de formação, eu dei algumas dicas, né, da utilização do OBS Studio, né? A questão de iluminação é muito importante, né, para te produzir um bom chroma key. E hoje em dia é possível tu fazer um chroma key com um tecido, né, de TNT, compra aqueles tecidos de TNT verde, né, ou outra cor que não seja a cor das roupas que tu usa. Tu faz um chroma key legal com uma iluminação caseira em casa, né? Se tu pegar um fone de ouvido, eu dou essas dicas para os professores, né? Pega um fone de ouvido desses de celular, que é um microfone direcional, e aí já não dá quase nada de ruído, capta só a voz do professor, né? Não consegue fazer uma boa iluminação, um chroma key, ter um bom áudio ali, sem gastar nada praticamente. Para esses professores que estão trabalhando no formato remoto e não querem gastar nada, né? Muito, muito legal, professor. A Raquel Pereira agradece por compartilhar essas dicas, nós também agradecemos e estamos vendo aqui outras possibilidades de formação, professor. Voltaremos a contatar, então, com o senhor. Na verdade, eu estou em contato com o pessoal que está trabalhando com a construção da plataforma MOOC, né? São os cursos massivos online da Unipampa. E aí estou no desafio aí da gente pensar junto também um curso de como fazer um MOOC. E aí nós poderíamos incluir nesse curso introdutório de MOOCs, de como fazer um MOOC, uma parte mais no campo metodológico e tecnológico para produzir, né, audiovisuais de qualidade, sem ter necessidade de a gente precisar da parte técnica da universidade, né? Para a gente conseguir produzir algo com qualidade de áudio, de vídeo, né? E bem profissional e dentro das nossas casas, né? Que os professores consigam produzir coisas de qualidade dentro das suas casas. Ok, já anotei aqui, professora, a ideia. Bem, então, se o senhor quiser fazer mais alguma consideração final, antes de nós nos encaminharmos ao final, respeitando, né, o nosso teto previsto, que é de 16 horas. Bom, acho que a minha consideração, na verdade, eu já fiz naquela minha fala final ali, que eu acho que nós precisamos repensar, né, a escola, a universidade, como a colega colocou que a gente está fazendo reformulação dos nossos PPCs, e a gente está formando professores que daqui a um pouco vão estar atuando ali na educação básica, né? É importante que a gente perceba, né, que um curso de graduação hoje ele tem que ser muito mais complexo, que ele tem que prever percursos formativos, né? É uma discussão que o núcleo docente estruturante da licenciatura em Ciências Exatas do campo de Caçapava tem feito, né? Está se pensando num ABI de licenciatura, né? Então,
em que o aluno, à medida que ele vai progredindo dentro do curso, né, ele vai vendo se ele tem mais afinidade, por exemplo, com a física, com a matemática, e isso possibilita, né, que ele tenha múltiplos percursos formativos. Daqui a pouco o cara quer se formar em física, né, mas ele tem um viés para as tecnologias, por exemplo, e aí ele pode escolher disciplinas em que ele tem uma boa formação em física, mas que ao mesmo tempo ele domine recursos e aparatos tecnológicos para produzir, por exemplo, jogos, materiais didáticos online para ensinar física, né? E se cada vez se precisa mais disso, daqui a pouco vai trabalhar numa empresa que vende um determinado software para construir jogo, né? Então, como todos nós somos diferentes, né? Nós temos habilidades diferentes, então eu acho que os cursos de graduação também, não só a escola, mas os cursos de graduação precisam, na minha concepção, prever essa multiplicidade de seres que estão ali presentes dentro da universidade. Nós não podemos ter um currículo amarrado e único, né, e querer que todos os alunos cursem esse currículo. A gente pode ter profissionais maravilhosos, né, com um percurso formativo um pouquinho diferente. Claro que tem conceitos que são fundamentais para cada área, não tem como fugir disso, mas é justamente isso que vai habilitar, né, o que a documentação oficial vai possibilitar que o cara saia habilitado, licenciado ou bacharel em tal área. Ele tem as diretrizes com o conhecimento mínimo que ele precisa para sair, né, licenciado ou bacharel em tal área. E aí eu acho que o curso, né, o PPC, tem que prever essas possibilidades, né, de caminhos complexos dentro do curso para envolver esses alunos, né? O aluno tem mais perfil para pesquisa, ele conseguir transitar desde o início dentro da pesquisa, se ele tem um perfil mais para trabalhar com modelagem, se trabalhar com jogos, para trabalhar com tecnologias, né, que se permita usar, né, e isso vai ser cada vez mais presente dentro dessas gerações que aprendem sozinhas, porque as informações estão ali na internet, né, e elas, muitas vezes, eles dominam muito mais algumas áreas do que nós que somos professores. Tem alunos que sabem editar vídeos, né, fazem coisas maravilhosas com edição de vídeo. Por que não usar essa habilidade, né, para construir um percurso formativo, por exemplo, um professor de física, né, que vai trabalhar com a produção de vídeos, né, para ensinar física. Então, acho que é mais ou menos essa minha fala final, essa necessidade urgente que a gente tem de reformular, de repensar os nossos currículos nesse mundo hiperconectado, hiperativo, com seres que estão cada vez mais hiperconectados, mas ao mesmo tempo mais isolados do contato físico, né? Um contato real. E aí entra no outro conceito, o que é real, o que é virtual, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas isso os torna mais fragilizados emocionalmente, né? Mas ao mesmo tempo eles têm acesso muito maior à informação. Como é que a gente vai conseguir usar isso da forma adequada? E isso não é só um professor que vai resolver. Acho que a gente tem que entrar no campo da psicologia, a gente tem que entrar no campo da sociologia, né? Não é um problema muito trivial, né, para se resolver. E essa crise educacional não é só no Brasil, né? Se tu vai em um evento, conversa com um professor de física lá da Espanha, os alunos também não querem estudar lá também, então, não, mesmo antes da pandemia, né? Eles não querem estudar, eles estão desligados com isso tudo. Quer dizer que alguma coisa está mal com essa escola que está aí, né? Não é só no Brasil. Talvez estão se conseguindo bons resultados em países que existe uma força maior do governo, por exemplo, pega a China, né? Em que tu obriga, ou a criatura vai ou não vai, quer dizer, vai ou vai, não tem outra opção, né? Então, o próprio sistema, às vezes, está fazendo com que essa escola tradicional ainda funcione, mas num país onde se tem uma liberdade de expressão, onde as pessoas começam a pensar e a fazer aquilo que elas gostam, né? A escola não está dando conta, a escola continua em crise, né? Bem, professor Rafael, então, mais uma vez agradecemos pela sua participação, pela disponibilidade, também aos colegas do Núcleo de Pedagogia Universitária, pela organização destas ações do ciclo
de Desenvolvimento Profissional 2021. Também agradecemos a Divisão de Educação à Distância, que tem nos apoiado aqui no manuseio da plataforma Zoom. Lembramos a todos sobre a importância de preencherem o registro de participação no link que vem sendo disponibilizado. Todas as ações estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal da Prograde no YouTube. Então, estão convidados também a curtir o nosso canal, que é novo, que aos poucos, então, estaremos inserindo também ações realizadas até 2020. Então, convidamos, né, a todos para que continuem nos prestigiando conforme as ações em que se inscreveram. Desejo a todos uma boa tarde e um abraço a todos. Uma boa tarde a todos, pessoal. O Henrique está colocando ali o link do canal da Prograde, então peço que curtam, tá? Abraço. Tchau, tchau. Tchau.